tem uma lenda, senhor Oswaldo, na cidade, que eu quero que o senhor aproveite agora a lente do Valor Entrevista para esclarecer, porque o pessoal manda aí pra gente as perguntas, né? E tem sempre a mesma pergunta, que é aquela assim, ó, da pergunta do Paca, porque na época do senhor Oswaldo, dizem que o senhor se favoreceu como prefeito para ter hoje o patrimônio que o senhor tem. Dizem também que o senhor é que manda na cidade de Gaspar. Essa é uma pergunta que eu já fiz no nosso primeiro vídeo. Então aproveite a lente do Valor Entrevista para esclarecer isso para a população. Alan, essas pessoas não têm conhecimento. Sim. E como você falou, ficou em casa, ficou fazendo briga, ficou... No meu caso, eu fiz filho. Porra, como diz o outro, que trança, porra. Não, mas aí tem um Henrique aí de 7 meses. Eu tive a oportunidade de falar para a Daniela, a vice-governadora esteve aqui conosco a semana passada, eu falei, essa aí tá na tua conta aí. Tu e o Moisés mandaram ficar em casa, já fiz outro filho. Frangos, né? Frango. Que era praticamente o que a gente comia, não tinha carne, Sim. E tinha plantação de diversas frutas para poder fazer o melado, Então, qual é o café da manhã? Ou era polenta ou era pão feito em casa com marmelada, né? Sim. Mas igual o nosso Brasil não tem. Existe no mundo. Não tem. Nós temos o maior patrimônio, nós temos condições de triplicar nossa produção sem mexer numa Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é o seguinte, a Amazônia... Planejamento financeiro. Eu não sou, por exemplo, um idiota em pagar R$300 num prato de comida para poder aparecer na beira do mar. Sim. Tá. Valor Entrevista recebe hoje Oswaldo Schneider. Todos na cidade de Gaspar conhecem como Paca, o popular Paca. Empresário bem-sucedido, comendador do estado de Santa Catarina e foi prefeito desta cidade em um período onde a cidade ansiava por desenvolvimento. Seu Oswaldo, mais uma vez a gente lhe recebe aqui no Valor Entrevista, agora no estúdio próprio. O primeiro vídeo eu gravei lá no seu apartamento. Exato. E hoje o senhor nos dá o prazer de estar aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista. Muito obrigado, sou muito grato e feliz por estar aqui nesse estúdio maravilhoso, onde as imagens eu tenho acompanhado as tuas entrevistas. Ficou bem profissional. Parabéns a você, Alain. Que Deus te abençoe e continue nesta luta em benefício do desenvolvimento e crescimento da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Maravilha. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, eu que te agradeço a presença aqui no estúdio. O senhor sabe, a gente conta histórias reais e inspiradoras e esse lema abre um leque de oportunidades para a gente entrevistar pessoas comuns da comunidade. Certo. E pessoas de gabarito, de grande influência, como é o seu caso. Todo mundo é igual, né? Ninguém é diferente. Né? O Paca, eu gosto. Crescemos. Eu gosto do Paca porque ele é muito simples, muito humilde. Não é que é simples. O ser humano tem que ser respeitado em condições de igualdade, não. O direito de ir e vir é um direito sagrado. Para todos. Que Deus colocou nós no mundo em condições de igualdade. Exato. Ninguém é mais do que ninguém. Não Exato. tem religião, não tem partido político, não tem posição social. O ser humano tem que ser humilde e ser honesto, de certa forma, ser leal. A lealdade é uma coisa muito importante, principalmente na época política. Eu deixei de ser político porque teria que deixar de ser leal. Essa é uma realidade. Poderia ser candidato em 1982, tinha que mudar de partido, que eu acho que eu sou católico. Casei no luterano e casei novamente no católico, portanto, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu já votei em partido, sendo presidente do MDB, já votei no candidato que não é do meu partido, mesmo aqui em Gaspar, por 2 prefeitos, por o seu Francisco Agostinho, votei também no Tarcísio Deixa, não era do meu partido. Eu era do MDB, fundador, comendador, hoje sou presidente de honra do partido.
Aí não há necessidade de eu trocar de sigla para mudar um candidato que não é do meu partido. Exato. A pessoa é que vem. Só não voto no PT, essa é a verdade. PT nunca votei, jamais vou votar. Ô, senhor Oswaldo, o senhor sabe, né? A gente tem aqui esse lema de contar histórias reais e a gente gosta de começar lá da infância, trazendo, resgatando esse sentimento. Porque neste momento nós estamos gravando em 2022, é um ano eleitoral, assim como foi o nosso primeiro vídeo, que foi no ano de 2020, que também era um ano eleitoral de eleições municipais. E a cidade de Gaspar, ela cresceu muito nos últimos 10 anos. Nós temos aí um boom de crescimento de 42 mil pessoas para 75 mil, provavelmente é o que nós temos hoje na cidade. Então muitas pessoas não conhecem a figura do senhor Oswaldo Schneider, não conhecem. Por isso que eu quero resgatar um pouquinho esse período da infância e aonde aconteceu essa infância. Essa infância aconteceu no município de Ilhota, na localidade Barra de Luiz Alves. É a saída do Rio Luiz Alves no Rio Itajaí-Açu. Sim. Bem naquela localidade onde existe a igreja lá fundada, inclusive praticamente construída pelo meu pai, as terras cedidas por ele, né? A igreja de São Luís Gonzaga. Sim. E lá também tinha a imagem de Nossa Senhora das Dores, que a minha mãe era muito devota a Nossa Senhora das Dores, né? Então tem a imagem lá de São Luís Gonzaga e Nossa Senhora das Dores. Por isso é Barra de Luiz Alves. Sim. Isso é São Luís Gonzaga. E eu nasci naquela localidade, na oportunidade um pouco meio avantajada. Nasci com 5 anos, aliás, com 2 anos ainda não andava. Olha aí. Pelo fato de ser bem gordinho, né? Tu era gordinho, e naquela época tinha a mulherada da época, que eram as parteiras, né? Sim. Só tive, da minha família, em 11, um apenas nasceu no Hospital Santa Isabel, foi o meu irmão Irineu, sim, o mais novo, né? Foi com o Dr. Mailer, na oportunidade eu estava com 10 anos, peguei Auto Viação Lima, que era o avô do Décio Lima, que fazia Itajaí a Blumenau. Parava no Café União, para tomar café, às 9h30, para chegar 11 horas em Blumenau. Outros tempos, né? Então, nessa oportunidade, havia-se um comentário entre a mulherada lá da época, dizia assim, não, passa aquela carochinha na perna, aquela paquinha de 2 cabecinhas, sim, que vai fazer cócega e ele vai movimentar o joelho, tá, e vai acabar andando. Você diz que foi... E numa oportunidade dessa, uma das minhas irmãs passou uma carochinha daquela, a carochinha acabou picando e eu acabei chorando, e eles começaram a chamar de Paquinha, e hoje ficou Paca faz isso. Olha só! 76 anos que eu tenho o apelido de Paca. Que legal. A tua infância, assim, aos 10 anos, tu recorda? O que tu fazia de legal, cara? Era do pasto? Nós éramos da roça. Na época, o Frei Jacinto, que pregava as missas lá, eu era coroinha dos 5 anos. Na época era rezada em latim ainda. Olha só! O padre pregava de costa ainda, né? E comecei a ir para a escola Ernestina Lapa de Macedo, que hoje ainda existe lá. Sim. Com 5 anos, o Dr. Valmir tinha um braço só, ele vinha e ficava na nossa casa de segunda a sexta-feira. Sábado de manhã ele ia para Itajaí. E ele me levava na palma da mão e começou a me ensinar matemática. Português eu não sou muito bom, mas matemática eu sou rápido. E quando eu entrei na escola, eu já sabia escrever o meu nome, que naquele tempo era só aos 7 anos, né? E já sabia a tabuada toda. Hoje eu tenho meus netos com 9, 10 anos. Não, ainda não chegou a época de ler a tabuada. A primeira coisa que se ensina para a criança é o ABC e a tabuada. É, exatamente. Aí começa a vida escolar, né? Mas a gente começou a trabalhar desde os 5, 6 anos. Tratava de bezerro, cuidava de vaca, de cavalo, cortava capim na roça, levava uma carrocinha de um cavalo só, levava o pessoal que estava trabalhando quase 1 quilômetro de distância. Tem muito calo nessa mão? Não, tem calo, tem corte aqui que não tinha força para cortar o capim, né? Então fazia assim, dava ferro, tem marca aqui, tem marca na perna facão enterrou na perna da perna, cortava a bananeira, mas era pesado, quer dizer, hoje a criança não pode fazer nada porque tem
A educação, de certa forma, mudou passou para o governo, passou para os professores, onde a educação tem que ser em casa. Exato. Então ninguém morde se levar uma palmadinha na bunda por não fazer. Muitas palmadinhas eu levei da minha mãe, do meu pai não, mas a minha mãe nós tínhamos mais duas irmãs mais ou menos mesma idade, a diferença de 3 anos, tinha 3, né? Então, o serviço de lavar louça, enxugar, varrer o terreiro, tratar do bezerro, chamar a vaca no pasto para botar para tirar leite, tudo isso a gente fez na época, né? Até às 7 horas passava o Jorge Leiteiro e tinha aqueles galão de 20 litros, né? Eu e a minha irmã pegavam um cada lado para levar até lá na estrada, que uma distância de 150 metros, né? Que estava distante. O Jorge passava lá e fazia classificação com aquele negócio, tudo isso a gente passou na época. Né? Você vê que o Paca, ele é uma enciclopédia, ele lembra até o nome do leiteiro da época. Jorge Leiteiro, olha exatamente. Só, cara. Ele passava com aquelas caminhonetes, era uma Chevrolet com gabine, era um toldo de madeira, né, fechado. Sim. E ali ele fazia a medição do leite, botava, media quantos leite tinha, né? Sim. Cada galão, então ele deixava um vazio e pegava o cheio. Então, todo dia vendia leite. Era o dinheirinho que na época o colono fazia mensalmente, né? Sim. Porque senão fazia... Era leite, queijo... arroz, mandioca, fazia farinha, fazia melado, fazia açúcar. Na época... Que alimentação boa, hein? Eu me lembro que o meu pai comprava apenas a querosene e o sal. Sim. O restante tinha tudo. Tinha tudo, cara. Tinha tudo. Que riqueza. Esporadicamente, final de semana, fazia um pão de trigo, aqueles pão grandes, Sim. 10, 12 pão no forno de lenha, né? Semana Santa. Senão era inhame com fubá. Olha só. Muitas vezes o pai trazia 2 sacos de milho em cima da Aviação Lima, que era o avô do Décio Lima, e vinha aqui no Guinter, que foi professor. Na época, o pai é de Gaspar, né? Minha mãe também, é uma Spengler ali do Poço Grande, da comunidade de Santa Clara. E botava 2 sacos de milho em cima do ônibus, né? E levava um saco de fubá. Né? Sim. Era a única coisa que fazia essa permuta, o milho com o fubá. Sim. A farinha tinha o paiol grande, que quando sobrava de um ano para o outro, aí tratava de quê? Tratava de porcos, né, com lavagem, misturava com aquele lá para poder tratar porco. E naquele tempo, o que era interessante era banho. Aí não tinha geladeira, como é que fazia para matar? Como é que fazia? Os potes de barro, enchia de banho, botava carne de porco dentro e não apodrecia. Olha só. E quando matava um boi, né, que o pai sempre teve na faixa de 100 e poucas cabeças, e por causa do leite, e queria criar os bezerros para poder vender, resultado. Matava, fazia carne de sol, né? Ou fazia charque. Charque, carne de sol. E esporadicamente, quando tinha o seu Francisco Schmidt, que era tio do Adilson Schmidt, que tinha lá, esporadicamente, uma vez por mês, ele matava um boi, para vender para a comunidade. Então, um sábado do mês, a gente comia carne fresca, né? Olha só. Senão, o senhor sente saudade desse tempo? Muita, sem dúvida alguma. A gente não esquece a época de infância da gente, né? Sim. E com 12 anos, aí eu terminei o primário, né? De 7 para 11, eu vim para a escola aqui a cavalo, da Barra até Ilhota, no grupo escolar Marcos Conde. Dona Marinha Schultz de Mello era a nossa diretora. E o Alvir Renzi, que foi juiz de futebol há muito tempo na região, estudava comigo. Tinha uma caligrafia que era um espetáculo, mas em matemática ela não entendia nada. Então, casou bem, a regra de 3, numa oportunidade dessa, tu vê só como é que é a história. Eu era bom em matemática. Ela mandou chamar no quarto para fazer uma regra de 3, ele não soube, ela me chamou. E eu fiquei nervoso, e ele apanhou uma palmada aqui com a régua dessa largura. Com a palmatória. Exatamente. Aí eu fiquei nervoso pelo fato dele ter também apanhado, e eu também me babaquei e acabei apanhando também. Né? Aí faz parte da vida. De lá eu vim para morar aqui na esquina do Alvorada, na casa do meu tio José Kraus, onde a esposa dele era irmã do meu pai, Cecília Kraus. Nesse momento Cecília começa Schneider. A sua história com a identidade da cidade? Estava com 13 anos. Aí fiz um ano no Honório Miranda, fiz o primeiro ano de curso
complementar, e daqui eu me dirigi para Caxias do Sul, o Colégio de Padres São Paulo da Cruz da Congregação dos Padres Passionistas. Aí onde eu fiz o ginásio, certo? E depois fui para São Paulo, fazendo o clássico em 2 anos, e vim para Curitiba para começar a filosofia, né? Mas fiquei apenas 4 meses e acabei pedindo licença e vim embora, porque chegou aquela hora em que você tem a definição do que você quer na vida. Sim. Até então você focou naquilo ali, né? Em função de o senhor serviu o exército, né? 5, 6 anos que o padre ia lá, a gente fazia parte, era eu o único que ia sentava na mesa para jantar com o Frei Jacinto, né? E depois veio os padres passionistas, veio ele há pouco tempo faleceu ainda, me levou, convenceu a ir para o seminário, a gente foi para Caxias do Sul, nós pegamos o Aviação Lima até Gaspar, na estação aqui de Gaspar, e daqui nós fomos de trem até Rio do Sul, né, balançando lá e para. E de lá nós pegamos o ônibus em Rio do Sul, fomos até Lages. Aí dormimos em Lages, outro dia fomos até Caxias do Sul, chegamos à tarde. Levamos 2 dias para chegar a Caxias do Sul. Pois é, né? Olha aí dali só, nós ficamos muda, no né? distrito de Forqueta fomos para Bento Gonçalves. E lá eu conheci uma cantina onde nós fomos visitar, primeiro dia que estavam lá, e eu acabei tomando uns 4, 5 aquela uva amassada que estava fermentando. Sim. Então pegava dali, tomei uns 3 copos, só que deu uma revolução à noite. Sim. Acabei dali, eu voltei para Forqueta, porque Forqueta estava sendo construído o colégio, né? E a gente ajudou a construir. E lá eu fazia parte da horta, porque era filho de colono. Então plantava o radite, o tomate, depois tinha uma granja também uma granja de frangos, né? Frango. Que era praticamente o que a gente comia, não tinha carne, era. Sim. E tinha plantação de diversas frutas para poder fazer o melado, Então, qual é o café da manhã? Ou era polenta ou era pão feito em casa com marmelada, né? Sim. E cada um lavava a sua xícara, cada um era um refeitório onde tinha 120 alunos. Desses 120 alunos, ficou 4 padres só. Olha aí. Dessa nossa leva lá. E acaba 2 deles até agora, eu soube que também desistiram. Olha aí. Padre. Então é difícil hoje um colégio de padre, pela situação em que se encontra a Igreja Católica da exigência de não poder casar. Exatamente. Tá? Acaba tendo essas porcarias que acontecem aí na Igreja Católica, essas coisas erradas que não pode ser feita e acaba fazendo. Né? Por essa razão, você chega na idade que eu cheguei de 18 anos, eu vi que a minha situação não seria aquilo. Eu iria fazer coisa errada, então vou cair fora. Não estou tirando o lugar, vou continuar tirando o lugar, a comida, nós levávamos apenas a roupa. Da murra em ponta de faca, né? Era fornecido pelo seminário. Então era de graça, quer dizer, não era legal, não era normal. Então, resultado, resolvi vir para cá, trabalhei 5 meses com meus parentes, meus tios, que eram José Kraus, que eu havia ficado 1 ano com eles ali, na usina de leite, na usina de açúcar, né? E mais 4 meses no engenho de arroz, e fui servir o exército, onde eu fiz o curso de cabo, fiquei lá até no dia 15 de abril de 1965. Lembra disso? Aí saí porque a minha namorada estava grávida e eu havia prometido na oportunidade, que eu era católico, mas o seu Hilberto era luterano, né? E ele soube que eu estava paquerando a filha, me chamou lá para conversar. Ele disse, só deixo namorar se você prometer casar no luterano. Olha. E eu, na época, queria namorar, não era casado. Eu queria namorar, tá? Mas aconteceu, eu tive que honrar. Sim. Só foi um irmão meu no meu casamento. Olha aí. E naquele tempo, tu já viu, Irana, se tu não tivesse 21 anos, o pai e a mãe tinham que autorizar, né? Sim. Aí o meu pai assinou e a minha mãe não queria assinar. Aí ele assina aí, né? Ele fez mais pra moça. E tudo bem, tivemos filhos maravilhosos, né?
Eu não... Tudo o que aconteceu na minha vida era para acontecer. Essa aqui é a verdade. E depois tu vê só, não deu certo. Em 69 eu fui candidato a vice junto com o Arne Schmidt. Sim. Nós fundamos o MDB em 1966, né? Segura essa informação, porque a gente vai para o nosso segundo bloco. Eu conversei com o senhor Oswaldo, nós vamos fazer três blocos de 15 minutos. O primeiro bloco já passou um pouquinho, mas tem muita história. Todo mundo que conhece o senhor Paca sabe que ele gosta muito de prosear, de conversar, e a gente tem aqui esse papel de levar a você informações. Eu quero mandar um abraço para o Nelson da Paroli, que o senhor conhece bem, Nelson Kirchner, nosso amigo, nosso parceiro, ele que confeccionou nossas novas camisas. Então, muito obrigado por sempre estar aí apoiando o nosso trabalho. E mandar um abraço também para o Santo Recheio, nosso mais novo patrocinador aqui no canal Valor Entrevista, Lucas e a Keia. Vamos para o segundo bloco e a gente entra nessa história com o MDB, porque ela é antiga, né? É antiga. Essa paixão com o MDB é antiga. Pessoal, para você que está aí do outro lado, meu muito obrigado, já voltamos. Pessoal, voltando aqui no estúdio do Valor Entrevista, presença ilustre, marcante, comendador do estado de Santa Catarina, prefeito da cidade de Gaspar e mega empresário também. Todo mundo conhece ele por Paca. O senhor Oswaldo Schneider nos dá o brilho da sua presença aqui no estúdio. Senhor Oswaldo, o senhor estava comentando que na década de 60 o senhor se filiou ao MDB. É isso mesmo? Me filiei em 1966. Pensa. Eu não tinha nem nascido. A razão pelo qual a gente se filiou, Alain, foi que o senhor Henrique Deschamps, que é o avô da Marilúcia, certo? Andava debaixo do braço com um livro, tentando filiar para fundar o MDB em Gaspar. Sim. Certo? E ele havia filiado o Nadinho, que era... A gente era amigo de negócio, de política. Sim. E como eu tinha o meu açougue lá onde hoje é a loja do Luizinho, ali, certo, foi comprado do senhor Hiliberto Schramm. Na oportunidade ainda estava lá com o senhor Hiliberto, e depois a gente separou a sociedade, eu passei a trabalhar para mim. E ele vinha, passava lá e vinha comprar carne aqui comigo. E como ele era meu cliente, ele começou a dizer, não, vamos filiar no MDB, vamos filiar no MDB. E em 69, o MDB lançou três candidatos a prefeito, que foi o senhor Henrique Deschamps, o Arne Schmidt e o Juca Bernd, certo? E eu fui um dos vice com o Arne Schmidt. O Arne Schmidt com charutão ia nas horteiras, que a gente tinha amizade com os agricultores, porque quando eu tinha ali o açougue do Paca, tá, eu vendia churrasco para todas as capelas da região. E por que eles compravam de mim? No dia da festa eu ia lá, pagava um engradado de cerveja, do pessoal que assava carne. Então, onde é que eu vou comprar carne? Açougue do Paca. Exato. Então a gente fazia, e isso existia, por exemplo, uma ciumeira muito grande, às vezes até crítica, porque gastava em publicidade. E eu acho que hoje, por exemplo, esse pessoal que trabalha, pelo menos trabalhava na época, tudo de graça, né? Merecia tomar uma cervejinha gelada, né? Sim. E isso incomodava um pouco a minha ex-mulher, tá? Mas são coisas do passado que a gente não pode tocar e não revelar, e tudo passou, graças a Deus, está tudo bem. E o que acontece? Eu acabei me filiando. Aí o Arne Schmidt, não, eu só aceito ser candidato, e fomos contra o seu Paulinho Vento. Aí foi 3 candidatos, porque poderia botar até 3 candidatos, né? Nós perdemos por 2.800 votos. Paulo Vento fez 2.800 votos, a mais que nós 3 juntos. Aí quando existia um acordo ali, eu não seria candidato, existia um acordo na oportunidade da ex-UDN e o ex-PSD. Aí o Paulinho saía de candidato pela UDN e o Dr. Valmor Bidurski saía de candidato a vice e foi o vice-prefeito, certo? Qual era o acordo do diretório formado da antiga UDN e PSD em Gaspar? É que sempre existia alternância de poder, UDN e PSD, certo?
nunca houve do mesmo partido sequência de dois prefeitos do mesmo partido. Sim. E fizeram esse acordo, e quando foi em 72, era para ser o doutor Valmor Biduski, o candidato que era o vice-prefeito, era para ser o candidato a prefeito. Sim. E o ex-prefeito Dorval Pamplona, que foi a primeira ponte, seria pela UDN o candidato a vice. Uhum. Só que na convenção deu o meu primo Evaristo Spenca, ex-prefeito, saudoso amigo, meu amigo, família toda amiga, a gente é parente, né? Mas aí ganhou por um voto. Uhum. Aí resultado, saiu o Nadim, que era vereador, e saiu o seu Dorval, saiu procurar um candidato que fosse candidato a prefeito pelo MDB, para contestar a falta de acordo que teve na oportunidade. Sim. E eu na época estava com uns trocadinhos. Naquele tempo não tinha poupança, não tinha nada, eu comprava boi no Paraná, dinheiro, tinha um dinheirinho no cofre para comprar até aquela fazenda do Jacaré, eu tinha condições, fui no Banco Alice para comprar, e acabou não dando certo, porque o avô, o pai do Vavá, seu José Canela, ele queria uma comissão de um touro que valia 5 milhões de cruzeiro na época. Uhum. Eu estava comprando por 165 a fazenda ali, tinha dinheiro para pagar, e não comprei porque o Jean Rames queria 5 milhões num touro giro. Como eu entendia que aquelas porcarias só serviam para leite, porque tu olha a cabeça, um touro giro, a raça giro, tu olha para ele, te vira para frente e acha que é um boi de 30 arroba. Sim. Tu derruba ele no chão, ele fica desse tamanho. Nunca a qualidade da raça giro, ela nunca passa de 16, 17 arroba, certo? E tu olha no ponto para comprar a olho, é um perigo. Ela não tem traseira e ele era curto. Então, eu acabei não comprando e acabei aceitando a ser candidato a prefeito, começando a tremendo em cima de um caixão de querosene, a conversar com o pessoal, contar história, papapá. Tu não tinha jeito nenhum para político? Nada, não tinha jeito para política, não. Nem queria também, né? Mas em função daquilo ali... Já estava afiliado, não tinha para onde correr? Não, o Vavá era para ser o candidato a vice junto comigo. Uhum. E no dia da convenção, nós estávamos em 8 dentro do gabinete do prefeito. Resultado, ele olhou, que era a Câmara de Vereadores, na oportunidade ali também, certo? Junto com a prefeitura, um lado era a Câmara, o outro lado foi fundado na minha época o Fórum de Gaspar, né? Uhum. Também funcionava ali. Hoje, onde é a prefeitura hoje, né? Exatamente. Na praça ali. Na praça. Resultado, aí não tinha como, eu não vou me meter nessa fria. Aí o Nadinho, que era vereador, disse, não, eu vou de candidato a vice. Mas o Nadinho era um cidadão que tinha ajudado todas as comunidades da época, só que o Nadinho era, por exemplo, um homem determinado que dizia assim, eu vou fazer isso, mesmo fora da lei, ele honrava. Sim. E foi com isso que ele perdeu o mandato. Ele foi a Florianópolis com o governador Paulo Afonso, conseguiu lá 3 tratores de pneus, comprou uma reta escavadeira, uma Poclane, mas o estado tinha uma Draglane, daquelas dragas grandes, que joga Dragão e Ribeirão. O que ele teria que fazer? Tinha que passar o estado doar para o município de Gaspar, tinha que passar a doação pela Assembleia Legislativa, vinha para a Câmara de Vereadores, o município aceitava, certo? Ele poderia gerar despesa daquela Poclane. Uhum. Não, ele botou em cima de uma carreta, né? Aquela que transportava, aquela plataforma. Sim. E trouxe para Gaspar essa daí, para Ribeirão, todos de Gaspar e Ribeirão em 2 anos. E mais uma promessa que o Paulo Afonso fez para ele, foi 25 mil metros de calçamento. Aonde ele calçou o Gasparinho, calçou a margem esquerda e o Gaspar Grande. Só que o Estado só pagou 10 e ele pegou e pagou os outros 15 sem licitação, sem nada. Tá? E nessa oportunidade dessa Poclane, estourou um cilindro dela. Tá? Resultado,
ele comprou como se fosse o cilindro da Poclane. E a Poclane era nova, pô. Aí, aquilo ali começou a bochichar na boca do povo. Um dos vereadores disse, se ele botar como candidato, como secretário de obras, eu vou entregar nota para o Ministério Público que não é da Poclane. Aí fizeram uma perícia na Poclane, e a Poclane estava zerada. Aí ele foi lá na promotoria discutir, chamar o promotor de policinha de gravata. Resultado, não deu outra, né? Foi cassado. Aí subiu o Andreoni. E na oportunidade de 98, eu tinha repassado através de decreto. Isso é um sentimento muito grande que a gente tem, que Gaspar poderia estar muito melhor do que está hoje, se tivesse, vamos dizer assim, dado continuidade no trabalho que a gente havia iniciado. Foi o primeiro projeto plano diretor que a gente fez, certo? Ali já tinha uma passarela lá da ponte do Alvorada até na ponte aqui, seria pelo menos uma rodovia que fosse de pedestre ou coisa parecida. Seria uma beira-rio conforme Blumenau. Mas foi construindo, hoje não tem mais condições de fazer isso ali, né? E o Andreoni tomou, eu na oportunidade eu doei 214 através de decreto em troca da abertura da rua para construir a rodoviária, 30 mil metros. Hoje o Juliano está retirando o barro lá, que é da minha ex-esposa lá, ficou aquela parte para ela. A delegacia, 5 mil metros, eu já tinha transferido os 30 mil e 5 mil já havia transferido para a prefeitura, para fazer a doação para o Estado construir a delegacia rodoviária. Certo? Hoje nós temos uma delegacia no buraco d'água ainda e nós temos ainda uma rodoviária no buraco d'água. Em resumo, certo? Era para estar numa outra situação. Aí nós tínhamos, por exemplo, aonde tem aquelas casinhas que em 2010 o Zuc comprou aquela área para botar as casinhas de madeira, ali, aquela região em frente à Coab ali seria o parque de exposição, que teria o acesso da Rafael Schmidt, que está saindo agora, certo? Mas graças a Deus eu consegui convencer os filhos na DEM, dei 5 lotes para poder fazer o loteamento ali, Avenida das Torres, né? E, consequentemente, agora com o loteamento do Vavá ali, consequentemente vai sair lá. Então, mobilidade entre bairros que tem que ser feita. E é importante. É uma coisa muito importante para poder trazer o progresso e o desenvolvimento. Só que no meu tempo, a indústria de linha recebeu incentivos para ampliação. Nós implantamos a primeira linha de ônibus em Gaspar, mas não era linha municipal, era uma linha municipal do interior. Foi 8 linhas, para trazer o pessoal do interior para trabalhar na fábrica de linha. Aí foi construída a Nifiar, a turbina, foi dado incentivo para várias empresas, e o seu Paulinho Vemos, saudoso prefeito, meu amigo, não era problema de política, mas eu sou amigo de todo mundo, eu não tenho inimigo, eu tenho adversário na época de campanha. Agora, inimigo não trai, não, meu coração não leva a inimigo nenhum. Que bom. As pessoas que não gostam da gente, é problema dela, não tem que resolver o problema dela. Ela que tem que resolver o problema dela, o problema é com ela, não é comigo. Esse é o problema. Então, nessa oportunidade, o seu Paulinho fazer todo o serviço de terraplanagem. Eu tinha uma pequena empresa de terraplanagem, eu fiz lá para a Ceval, através da prefeitura, eu fiz a Ceval, certo? Eu fiz na época de prefeito, fiz com as máquinas da prefeitura, sábado e domingo eles pagavam combustível e as horas dos funcionários, sábado e domingo, e trabalhava não tinha empreiteira. Depois é que eu montei uma pequena empresa de terraplanagem, né? E foi aonde eu peguei serviço, comecei a trabalhar lá na Ceval, na ampliação deles, o Dr. Vimar Schirman, que deu oportunidade. Dali fui levado para a ERG, nós trabalhamos quase 4 anos com a empresa lá, com quase 15 caminhões, onde entra a C Terraplanagem, o Juliano, pai, tem um caminhãozinho que vieram lá do oeste, lá para cá de Caibi, né? Vieram com um caminhãozinho forte, e eu vendi um Chevrolet 79 para ele, amarelo, para ele pagar em poupança, e quando sobrasse alguma coisa, ele pagava para o capital. Aí, o que é que acontece?
deu continuidade e nós trabalhamos nessa oportunidade, inclusive até a empresa grande de terraplanagem, que faz inclusive licitações no estado, que faz todo o serviço para a van no Brasil inteiro, que é Augusto Benassi, certo? Ele também trabalhou comigo com um caminhãozinho só. E hoje tenho orgulho e satisfação. Hoje ele está fazendo destacamento num terreno ali da minha esposa, que eu vendi na Avenida Santa Terezinha, fazendo um galpão de 3 mil metros quadrados. A empresa dele está fazendo destacamento para mim. Legal, certo? Quer dizer, a gente tem uma amizade longa desse tempo todo. Todo esse pessoal, eu fico feliz por eles estarem bem, terem iniciado comigo e deram continuidade. Sim. Hoje eu poderia ter... o primeiro prédiozinho de 4 andares que ele fez em Gaspar fui eu. Poderia ter uma empresa grande de construção civil. Sim. Eu ajudei o Chico Graciola, a FG, a vender ali o prédio roxo, o prédio onde a gente morou, certo? Sim. Então, tem um começo de tudo e fico feliz que o Chico hoje é o maior empresário no ramo de construção civil em Balneário Camboriú. Exatamente. Exato. Junto com o Luciano Davan, que a gente conheceu também como funcionário e a gente fica feliz por isso, né? Tem uma lenda, seu Oswaldo, na cidade, que eu quero que o senhor aproveite agora a lente do Valor Entrevista para esclarecer, porque o pessoal manda aí pra gente as perguntas, né? E tem sempre a mesma pergunta, que é aquela assim, ó, da pergunta do Paca, porque na época do senhor Oswaldo, dizem que o senhor se favoreceu como prefeito para ter hoje o patrimônio que o senhor tem. Dizem também que o senhor é que manda na cidade de Gaspar. Essa é uma pergunta que eu já fiz no nosso primeiro vídeo. Então aproveite a lente do Valor Entrevista para esclarecer isso para a população. Alan, essas pessoas não têm o conhecimento da Estela da época, né? São 48 anos atrás, e eu já convenci aqui para ti. Tu vê só, quando eu me separei, eu entreguei meu patrimônio para a primeira esposa e fui morar na casa do meu irmão, lá no Pocinho, numa casinha de madeira, por 5 anos. Os primeiros 4 meses eu não pude nem sequer comprar 1 quilo de arroz ou de feijão, que eu tinha que pagar o compromisso para dar baixa na empresa que eu tinha, certo? E logo em seguida, o salário de prefeito da oportunidade era 5.600.000 cruzeiros, certo? Então o que é que eu fiz? Aquele que contei ali, eu assim que paguei as dívidas, eu comecei a comprar comida para casa do meu irmão, certo? E comprei aquele que contei, que na época a família Povo pedia 20 milhões de cruzeiro. Eu ofereci 61 por mês. Eles aceitaram, me sobrava 4.600, certo? Aí o meu pai estava vendendo o terreno dele, certo? Para o seu Eduardo Bergamo, certo? Por 17 milhões. Aí eu fui na casa do pai, qual é a razão que o pai quer vender? Se Gaspar vai crescer aqui para Rua 7? Sim. Não, porque eu tenho que botar poupança, que o que a gente tem, não dá para sobreviver. O pai estava com um derrame, né? E tudo particular, médico e tudo. Eu disse, pai, eu pago 20 milhões no terreno do pai e pago 3% de juros. Dá 600 mil cruzeiros. Foi aonde eu comecei a trabalhar então. O terreno onde mora hoje, embaixo do hospital, que é o loteamento onde tem os médicos, o doutor João, morava ali, mora o doutor Odilão, morava o juiz Pedro Madalena, enfim. Ali foi comprado pelo saudoso Paulo Vento para construir o colégio Fígaro Lofredo. Sim. Só que, na oportunidade, a prefeitura tinha que assumir o compromisso de fazer uma ponte ali na curva do seu Lola Schmidt, na curva ali da São José com fica meio inviável uma ponte. Ficava inviável. E outro, o Paulo Blasi, que era o secretário da Educação, ele queria que o município doasse 20 mil metros quadrados. Então eu tinha 4 vereadores, não tinha como resolver esse problema. Até então nós já havíamos feito uma lei que beneficiasse as empresas já existentes, como foi a fábrica de linha. Sim. Criaram em 4 anos 1.700 empregos, certo? Com a ampliação, foi comprado o seu do Martim Eberhardt, o seu Antônio Campina, foi comprando para poder ampliar a indústria de linha, certo? E a gente foi comprando ali onde é hoje o
o cartório do Santos, aquelas terras ali foram vendidas, as frentes ali era da rede ferroviária. Sim. E nos fundos era a Maria Antônia, o João Pedro da Silva, que é meu compadre, está muito bem no Rio Grande do Sul. Um abraço para toda a família do Silva ali, para Maria Antônia, outra que mora aqui na Bela Vista. Então, a gente conseguiu falar com o senhor Leopoldo para conseguir o voto do Henrique dos Santos, votar favorável, colocar no orçamento o valor corrigido que a prefeitura tinha comprado o terreno do hospital, certo? Colocar em orçamento para devolver para o hospital aquele voltante, e o hospital comprava o terreno de volta. Sim. Certo? E a gente faria o loteamento que está lá hoje, foi feito pela prefeitura, para poder vender os lotes e construir a segunda ala do hospital. Porque só tinha uma área pequenininha para construir no meu tempo. Certo? E com isso, eu prometi que eu doaria do meu terreno que eu comprei do meu pai 15 mil metros e peguei 5 mil metros do loteamento clandestino do seu Jacó Russo e completei os 20 mil metros, fizemos a terraplanagem e hoje realizou-se o Colégio Normal Federico Freitas. Sim. Então, isso é uma história, por exemplo, que o pessoal não entende. Não e entende. Com isso, com a levada do colégio para lá, me sobrou 80 e poucos mil metros de terra. É lógico que com a ida do hospital, valorizou as terras. Sim. Eu paguei 20, depois de 5 anos, eu vendia um lote na frente do colégio a 5 milhões cada um. E com isso daí eu fui comprando as terras, adquiri posteriormente. E foi criando o seu patrimônio. A história foi o seguinte, aí ia sair Gaspar Brusque, o seu Evaristo Sam estava comprando do seu Paulo Berti um terreno na Rua das Cuias, que era Rua Brusque, era chamado Rua das Cuias. Inclusive lá na saída tinha a Rua dos Pretinhos. Né? O pessoal falava, era a Rua dos Pretos. Tá? E o seu Paulo Berti tinha um cidadão chamado seu Sebastião da Silva morando lá em cima. E ele contratou o doutor Pedro Madalena para retirar o Sebastião, porque o Evaristo só comprava se tirasse o Sebastião de cima. Sim. E eu sabia que ali ia passar a rodovia Ivo Silveira. Aí eu falei, qual é o problema que está existindo, doutor Pedro? Ele disse, não, o Evaristo não quer o Sebastião em cima. Então vamos lá falar com o seu Sebastião. Fomos falar com o seu Sebastião. O Sebastião nos atendeu bem e disse, prefeito, é uma honra ter a visita do senhor, papapá. O que o senhor deseja? Não, o senhor está morando aqui quanto tempo? Estou há 20 e poucos anos. O que o senhor quer se eu comprar o terreno? O que o senhor quer? Ele disse, eu quero um chãozinho e a minha casinha. Sim. Eu disse, o senhor concorda com isso? Ele concorda. Madalena pegou um caderno, escreveu, a mulher dele assinou e eu fui lá falar com o Paulo Berto. Chegamos lá falar com o seu Paulo Berto. Seu Paulo, o senhor está vendendo o terreno por 20 milhões e eu aceito o seu Sebastião em cima. Eu compro o terreno por 20 milhões. Aí ele disse, não, agora não quero mais vender. A família dele deve estar escutando isso, certo? Eu não quero mais vender, porque agora eu contratei o doutor para tirar. Aí o Madalena falou, alguma coisa o senhor vai pagar? Naquele tempo não tinha ainda Ministério do Trabalho, coisa, mas estava morando lá uma montoeira de gente e ele tinha 10 ou 12 cabeças de gado lá em cima. Sim. Aí eu disse, seu Paulo, não tem preço? Ele disse, tem 60 milhões. Eu disse, eu pago 60 milhões. A um por mês. Naquele tempo fixo, sem correção. No fio do bigode. Hã? No fio do bigode. Fio do bigode. Não. O senhor paga, ele até fez, o senhor paga 60 milhões. Eu pagava 1.600 para meu pai, eu tinha 3 milhões ainda, que era o salário de prefeito, eu seria mais ou menos, eu sozinho, Sim. pagava uma pensão de 50 para cada filho, quer dizer, não tinha o que errado. Eu não me aproveitei, o povo tem que saber que o presidente da Arena na época era o meu tesoureiro que assinava, o seu Xande Donaldo da Silva, certo? Só eu assinava depois do Sani assinar. Quando eu entrei na prefeitura, era tudo recebido ali na boca do caixa da prefeitura, da tesouraria. O primeiro ato que eu fiz, baixei um decreto que todas as taxas, impostos, tributos, que seja lá o que for, seria pago via bancário.
Aí, na oportunidade, era o senhor Eloy da Silva, o contador, né, efetivo, uma montoeira, até conta partido, e o senhor Henrique Deixam, o avô da Maria Lúcia, disse, o Sânio não pode ficar de tesoureiro, o seu Henrique, eu não quero roubar, e eu, para ter clareza e transparência, eu preciso que o Sânio continue como tesoureiro. Mas não, e ele era vereador também, eu tinha 4. Foi aonde eu convenci, levei o Sânio para o gabinete e disse, Sânio, eu preciso da tua ajuda, posso contar? Prefeito, tenho à disposição, sou funcionário público, estou à vontade. O Sânio continuou meu tesoureiro, acaba de, acho que foi 2 mandatos, chegou a ser candidato pelo MDB. Então, quer dizer, não existe adversário, inimigos políticos, existe adversário da oportunidade. A eleição seguinte pode ser diferente. Então, o que é que aconteceu? Eu fui com o seu Paulo, o outro dia o seu Paulo veio no gabinete, a filha do Gilberto Schmidt, do Biduski, é uma sobrinha do Renato Biduski, a Gigi Helena Biduski, era minha secretária, certo? E o seu Paulo Berto está aí falar com o senhor. Eu disse, mandei ele entrar. A família concordou, eu vou vender o terreno para o senhor. Eu passei a mão no telefone, liguei para o Tarcísio Deixa, novamente. Quando eu comprei as terras do meu pai, passei para o nome dele, porque não podia comprar no meu nome. Fazia doação para o hospital, para o colégio. Novamente, senhor Tarcísio, tens um tempinho? Tem. Pode passar, prefeito. Eu quero fazer um contratozinho de compra de terreno do seu Paulo e ele vai vir todo mês receber aqui. Sim. Nem na prefeitura, senão o pessoal vai pensar que eu estou pagando. E era tudo pago com cheque. No tempo pegava em cheque, cobrança em cheque, não tinha nada disso. Não tinha código tributário, não tinha código de postura, não tinha edificação, não tinha nada. O primeiro plano diretor fui eu que organizei. Implantamos o cadastro de cheque imobiliário que tinha iniciado já pelo Paulo Vembo, mas quem implantou na realidade foi o pessoal para o campo para medir a testada de terra. Os impostos se cobram por metro, não é por metro quadrado como estão se cobrando hoje. Por exemplo, a avaliação de TBI. É tudo errado. Não pode um terreno de 20 metros com 100 de fundo valer tanto quanto um terreno de 40 de frente por 50 de fundo, que dá a mesma metragem. O 40 a prefeitura tem que cuidar da água, do esgoto, da iluminação, da pavimentação. Então ele tem o valor dele é dobrado na troca de transferência de escritura. Não. Aqui estipulou o cidadão que está no registro imóvel, a avaliação é por metro quadrado por região. Não, a planta de valores foi criada no meu tempo. Planta de valores, o prefeito pode modificar através de decreto o valor do IPTU de acordo com a valorização imobiliária de cada região. Essa lei fui eu que criei na oportunidade, não tinha nada disso. Então, isso foi muito importante para o desenvolvimento e o crescimento de Guarujá. Uma das coisas que eu lamento foi que eu gastei na oportunidade com a Datamec Sem Plan, gastamos um financiamento de 100 milhões de cruzeiro para fazer o primeiro plano diretor de Gaspar. Foi onde eu descobri que as melhores terras ficavam na região do Gasparmirim, Gasparim, era dos meus avós, aquilo ali onde eu tenho, onde era o secador de arroz, toda a região livre de enchente, e nós temos um manancial aqui no Saltinho, que coloca água no Morro da Igreja de graça, com custo de 10% para colocar água potável para toda a população, para uma cidade de 300 mil habitantes. Tudo isso eu adquiri naquele tempo. Então, qual é a razão que eu hoje tenho esse patrimônio? Eu nunca comprei um carro bom para andar. Eu andava de caminhonete Fiat Uno, sem ar, sem condução. Em 2000 é que eu comprei o primeiro automóvel na minha vida. Então o pessoal, quer dizer, na época o pessoal comprava F100, mandava lá em São Marcos, botar cabine dupla. Tá? Eu nunca botei dinheiro fora, nada. Eu não fumava, eu não bebia, eu não botava dinheiro fora. Eu economizava e investia em terra. Exemplo do meu pai. Está explicado. Terra, o homem... A única coisa que o homem não pode fazer é terra. Quem fez foi o homem lá de cima. E isso foi um exemplo do meu pai. E também não fiquei com todas as terras. Eu fui vendendo, fiado, até 500 meses, 200 meses. Tem gente que, há 30 anos, ainda tem gente que está pagando terreno. Mas eu fico feliz dessa pessoa não pagar, porque não tiveram oportunidade. E eu hoje estou liberando da forma como pode, porque eu não preciso disso. Né? Eu tenho, graças a Deus, uma renda satisfatória para poder ajudar as comunidades, para ajudar a escola, a PAI, a rede feminina.
não interessa o que eu faço, não preciso divulgar todas as ações de benfeitoria que a gente faz. Exatamente. Né? Como você falou do hospital, como a rede feminina, como a PAI, como, enfim, não há necessidade. O homem lá de cima sabe, conhece o meu coração. E ele enxerga tudo. Ele enxerga tudo. Eu não preciso dar satisfação para ninguém. Exato. Do que eu tenho, como é que eu consegui, eu não consegui. Eu pago meus impostos direitinho, eu pago meus impostos de renda, eu tenho a minha declaração, o que eu tenho é legal. De vez em quando, é lógico, tem alguém que quer comprar um imóvel, olha, não tenho esse dinheiro, posso pagar financiado? Tá. Por exemplo, a satisfação desses dois guris aí, a C Terraplanagem e a Edifica, é o meu espelho, é a minha. Eles aceitaram meus conselhos que eu dei. É o teu combustível. Você falou que o Juliano, por exemplo, é como se fosse um filho. Eles me consideram como segundo pai. Eu dei todas as oportunidades, porque a minha família não quis. Mandar um abraço para a família. Abraço para o Juliano, abraço para a C Terraplanagem, que é o nosso amigo Nietzsche. Na época era o Edilar e o Nietzsche, né? Sim. E eles eram pequenos, eles começaram, esses dois guris aí, tanto o AC, que é o Juliano, eles começaram com 10 anos e já estavam na rede escavadeira trabalhando, certo? Então, eles merecem. E eu fico feliz da vida por eles. Né? Nós temos um vídeo, inclusive, com o Juliano, então tá aí, é só acessar no canal Valor Entrevista. Para quem tinha alguma dúvida, está esclarecido. Nós vamos para o terceiro e último bloco do nosso papo aqui com o senhor Oswaldo Schneider, o popular Paca. E agora a gente vai falar de atualidades. Ano eleitoral, ano de Copa do Mundo. O senhor Oswaldo, ele é muito assíduo nas redes sociais, ele está sempre ali defendendo a bandeira dele. Hoje, muito fortemente defende o Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso atual presidente. Então a gente vai conhecer também sobre os seus pensamentos na política para 2022. Não saia daí, já voltamos. Pessoal, terceiro e último bloco do nosso papo. Aliás, um excelente papo, uma história incrível que se mistura com a história da cidade de Gaspar e com o Vale Europeu. Aqui ao meu lado o senhor Oswaldo Schneider. Todo mundo conhece ele na cidade como Paca. Ele também é comendador, foi prefeito e é um empresário muito bem sucedido na nossa região. Senhor Oswaldo, mais uma vez eu te agradeço a presença, é sempre um prazer te receber aqui. O senhor Oswaldo, ele acompanha muito meu trabalho, comenta, está sempre ali ligado, então muito obrigado, tá? A gente vai falar agora de atualidades. Certo. Vamos começar pelo estado de Santa Catarina? Eu posso apenas fazer um adendo? Por favor. Aquela pergunta que ficou meio sem resposta, que o Paca manda. O Paca não manda. Os 5 prefeitos que eu ajudei a eleger, nenhum deles honrou com os compromissos que haviam assumido com o desenvolvimento e o crescimento de Gaspar. Nós precisamos crescer, mas nós precisamos ter áreas próprias para construir empresa, para dar emprego, para ter arrecadação, renda e emprego. E qualidade de vida. Qualidade de vida. Eu nunca mandei prefeito nenhum. O prefeito tem as canetas. Pelo contrário, o quinto, que é o Kleber, entende? Atendeu em algumas solicitações que a gente para melhorar. Foi o caso, a transferência, por exemplo, da área residencial para a industrial, é a Avenida Santa Terezinha. Não tem um centavo do município lá. Eu e a Edifica fizemos a continuidade. Uma rua de 30, eu fiz a primeira de 30 lá. E agora estamos fazendo de 50, 26,
uma obra excepcional, uma das melhores obras do município de Gaspar. Só para completar o pessoal entender perfeitamente que eu tenho, porque eu também ofereço, eu divido para somar, eu não compro para ficar para mim, para levar em cima do caixão, eu vendo fiado para desenvolver a cidade. Essa é a razão do meu sucesso, e quero que vocês entendam essa parte. Eu tenho um patrimônio, mas eu fiz com economia, e hoje eu não vou na beira-mar comer um prato de R$300. Eu vou lá no bico comer um camarão que eu e a esposa comemos por 60. E aí o pessoal vai no beira-mar e gasta 300. Ou seja, a diferença planejamento financeiro. Eu não sou, por exemplo, um idiota em pagar R$300 num prato de comida para poder aparecer na beira do mar. Tá. Eu como num restaurantezinho simples lá, que custa 68 por quilo, eu como 370 gramas, eu e a mulher comemos por R$40, R$50. Não tomo nada na hora da refeição. Essa é a diferença que está existindo. Eu nunca fumei. Tu já pensasse quanto é que tinha economia disso? Meu Deus do céu. Maços de cigarro, 70 anos, 60 anos fumando 2 maços de cigarro, qual é a economia que dá na vida? Essas histórias, essas contas eu fiz desde o começo da minha vida. Por essa razão eu tenho isso que o pessoal acha que eu me beneficiei com a prefeitura. Pelo contrário, eu estou fazendo o benefício para a população. E a maioria que critica, Alain, são pessoas que vieram de fora que não conhecem o meu passado. Que não conhecem a história. E eu nunca mais me envolvi em política por essa razão. Que o político, o povo é corrupto, e o político tem que ser corrupto porque o povo é corrupto. Enquanto o povo não se politizar e votar em homens honestos, como nós temos agora, o nosso presidente da República, que ele é grosso, é bocudo, mas não rouba e não deixa roubar. Então esse é o homem que nós temos que ter no Estado, no município e na nação. Essa que é a verdade. E para isso nós temos que votar também no Senado Federal, na Câmara de Deputados, e também uma das coisas mais importantes que tem que existir, a reforma política, eliminar essa quantidade de partido que existe, 3 partidos, voto com voto proporcional, voto facultativo, e uma reeleição só, acabar com a profissão de político. Vamos botar, eu sou favorável a voltar, a Câmara de Vereadores não tem um centavo. Vai os empresários lá ajudar o prefeito, não interessa o partido do prefeito, vai lá na Câmara de Vereadores, eu seria um candidato a vereador para dar a minha experiência. Interessa quem fosse o prefeito, o que fosse bom para o município eu iria aprovar, o que fosse contra, a gente ia fiscalizar. Infelizmente, hoje o vereador ganha 4 mil, acho que é 6 mil, sobra 4.800, não sei o quê, e existe uma guerra lá de briga de partido, de político, tem que acabar com tudo isso aí. E o Supremo Tribunal não pode ser nomeado por presidente da República, nem sabatinado pelo Congresso, tem que ser por concurso de juiz de segunda instância. Não esses caras de porta de cadeia, como tem lá meia dúzia deles. E não esse tempo todo, né? Perpétuo. O tempo bota lá 10 anos. Por 12 anos, certo? A partir do juiz de segunda instância, vai ter lá os seus 50 anos, 12 anos até 65, 60 anos, tudo bem. E com de 12 anos... Hoje não entra e fica, né? Fica amarrado. A maioria do Congresso, hoje, está totalmente entrosado com o Supremo, lamentavelmente, né? Está todo ele, esse pessoal todo, tudo com rabo foram preso. Militantes na época do Exército, a maioria deles que estão lá faziam parte da guerrilha do tempo da Dilma, do tempo do Lula, do Fernando Henrique. Hoje, para mim, o maior comunista do Brasil se chama Fernando Henrique Cardoso. Tá. O José Dirceu é o baluarte da coisa do Lula. Quer dizer, então, nós temos um país maravilhoso. Eu já viajei praticamente bastante países da Europa, Estados Unidos, aqui da América do Sul, mas igual o nosso Brasil não existe no mundo. Nós temos o maior patrimônio do mundo, nós temos condições de triplicar nossa produção sem mexer numa Mata Atlântica. E a Mata Atlântica é o seguinte, a Amazônia, ela pode ser tirada de acordo com a necessidade, porque chega uma certa idade, da árvore, ela fecha em cima, as pequenas que estão nascendo embaixo, então aquela maior tem que ser ocupada para benefício de desenvolvimento do país, certo? E as pequenas vão crescer. Eu vi um movimento do pessoal do governo fazendo esse manejo. O meu compadre João Pedro tinha 20 mil hectares de terra, fez esse manejo de retirar cada 20 anos
vai lá o pessoal do IBAMA, mede a grossura da árvore e autoriza derrubar aquela árvore, certo? E dessa maneira nós temos condições de triplicar a nossa produção agrícola, certo? Sem agredir. Sem mexer com a Amazônia. Agora vamos mudar para o Macron, que tem 15%, certo? E patente do que existe da flora da Amazônia para a França. Quer botar um exército aqui, tu acha que... É complicado. A Amazônia é nossa. Pô. É delicado. Essa que é a verdade, né? O senhor falou de uma palavra que é muito interessante, que é a tal da corrupção. Então a gente vem agora para o estado de Santa Catarina, depois a gente volta para a gente fechar o vídeo falando do governo federal. Mas o estado de Santa Catarina hoje, o governador Moisés teve aquela repercussão toda dos 33 milhões, enfim, e este ano é um ano eleitoral. O senhor acha que o governador Carlos Moisés se reelege? Olha, eu vou ser bem puro e franco, tá? Derrubaram Moisés pelos 33 milhões que não apareceu nenhum sequer respirador. Foi para o Ministério Público, foi para os procuradores, retornaram com Moisés para o governo, certo? Aí o processo continuou, encontraram realmente o desvio de 33 milhões. Moisés, onde é que estão os 33 milhões, pô? Essa semana retrasada teve um repórter fazendo a entrevista com um dos funcionários de alto escalão do Moisés. Ela perguntou se já tinha sido resolvido os 33 milhões. Ele chegou a audácia de dizer: temos que esquecer os 33 milhões, vamos enterrar e vamos continuar a desenvolver Santa Catarina, fazer projetos, fazer obras. Que negócio é esse, meu Deus do céu? Para aí, né, Moisés, pô? Fala onde é que está esses 33 milhões, pô. Essa que é a verdade. Aí o que é que é? Eles fez acordo com o MDB, deu secretaria para o PP, deu inclusive PT, e se mantém no governo, e hoje está fazendo a falcatrua que o governo federal repassou quase 180 bilhões de reais, e a prestação de conta nessa CPI da pandemia não mexe, só queria derrubar o Bolsonaro, o governo federal. E não fiscalizaram prefeito e governadores. Daí o dinheiro veio de onde? Do governo federal. Tá. As obras que foram feitas alguma no exterior? Não, foram feitas tudo aqui no... Até eu estou muito chateado com a nossa Federação da Indústria e Comércio de Santa Catarina criticar o Bolsonaro por fazer pouca coisa no estado de Santa Catarina. A nossa cota 70 está... E aí, você vê, ela está há 40 anos sendo prometida. Não fizeram 1 metro sequer linear de asfalto. Bolsonaro está fazendo o túnel em Florianópolis hoje, que são 700 bilhões investidos, a maior obra do governo federal hoje está aquele túnel lá em Florianópolis, que está sendo prometido há várias e várias dezenas de anos. Tarcísio de Freitas é o secretário, né? O ministro. São coisas que, de certa forma, a gente fica indignado com o pessoal dizer: não, o Moisés vai ganhar as eleições. Pelo amor de Deus, o cara que votar no Moisés concorda com corrupção, e eu não concordo. Mesmo sendo do meu partido, tem candidato a deputado favorável à reeleição do Moisés. O meu candidato hoje é o prefeito de Jaraguá do Sul, Antídio Lunelli. Antídio Lunelli. O homem foi o melhor prefeito do Brasil. É um cidadão que veio lá de baixo, também que fala grosso, é meio italianão, mas é um empresário com 18 empresas e levou para a prefeitura de Jaraguá do Sul a mesma gestão que ele tem na empresa. Ele hoje, se você trabalhar com ele e você quer saber onde é que você está, ele simplesmente bate na tecla, você sabe se você está trabalhando, está em casa, onde é que está. Então o Antídio é o empresário que declarou na sua declaração 198 milhões, é considerado o prefeito mais rico do Brasil, certo? Então ele não precisa roubar, ele vai fazer de Santa Catarina um canteiro de obra, como está fazendo Bolsonaro no Brasil. O Antídio Lunelli já tem um vídeo aqui conosco também, se você quiser conhecer um pouco mais da história dele. Ele esteve conosco há 3 meses atrás em uma passagem que ele teve aqui pela cidade de Gaspar. Senhor Oswaldo, agora vamos falar do governo Bolsonaro. Nós vamos acabar tendo no final aí das eleições, segundo turno, muito provavelmente entre Jair Messias Bolsonaro e Lula. O fato de o Lula estar no segundo turno, ou até mesmo na campanha, na corrida eleitoral,
depois de tudo que aconteceu, que foi comprovado, como é que o senhor analisa esse segundo turno entre os dois? Olha, eu não acredito, se existir seriedade na votação, se tiver o voto digital, o Bolsonaro ganha disparado no primeiro turno. Uhum. Tu vê só, o Supremo está jogando para o mundo inteiro que as urnas eletrônicas são, elas são honestas, sérias, seguras. Não pode ser corrompida, certo? Bastou o Bolsonaro ir para a Rússia, já mudou. Ele veio para a TV dizer que Bolsonaro foi para lá para corromper. Quer dizer, então na realidade não tem nada de seguro. Mudar já de se opinião sabe muito perfeitamente rápido. Que tem comprovação que já nas eleições anteriores chegaram a certos tantos de votos que não conseguiram o suficiente, a programação foi para X votos e não conseguiram derrubar o Bolsonaro. Essa que é a verdade, senão já tinha derrubado o Bolsonaro na oportunidade. E hoje está quem? Grandes empresários que se beneficiaram nos governos anteriores, né? Então os banqueiros, com o Pix agora, eles vão perder 20 milhões, vai ficar na bolsa do povo. Os estudantes que deviam, estavam todo ele internado, perdoou 95% da dívida. Quer dizer, sim. Aí, aquele Auxílio Brasil, de 190 para 400, quer dizer, os recursos que ele está vendo, as obras que está fazendo, a água no Nordeste, pelo amor de Deus. A minha esposa tinha 3 funcionários lá do Nordeste. Sabe qual era a política do pessoal do Nordeste, do René Calheiro, que era do MDB, do Jabra Barbalho, que era do MDB, sim. Agora percebo do MDB, é a mesma coisa que eu disse assim, ó, sou católico e na minha igreja tem um padre pedófilo rezando a missa. Tu acha que eu tenho coragem de ir na missa do padre pedófilo? É a mesma coisa como... Tu acha que eu vou votar pelo fato de ser do meu partido, certo? Eu vou votar nele se ele é corrupto, pô? Pelo amor de Deus. Então eu estou concordando com a corrupção. Sou contra. Não interessa do partido. Não preciso mudar de carteira. Eu não preciso ir na igreja católica. Eu posso ir na evangélica, eu posso ir na luterana, eu posso ir na luterana, que o Deus é um só, pô. Desde que a gente ser cristão não quer dizer que o católico que é o verdadeiro, que é o certo. O homem lá de cima sabe quem é certo. Quer dizer, eu sou católico, eu faço besteira, eu faço uma monteira de falcatrua, eu não vou receber a bênção de Deus, de maneira alguma. Sim. Então, a gente não pode julgar ninguém. Nós somos todos iguais perante a lei de Deus e a lei dos homens. Sim. Por essa razão, eu sou contra essa pandemia que existe aí. Eu acho que o Bolsonaro tem razão, esse lockdown que houve aí, fica em casa que se resolve depois, onde veio a inflação. Né? Mas faltou produto, tá. Só para ter ideia, a minha esposa comprou um carro em finalzinho de março, recebeu em agosto, final de agosto. Por quê? Faltava peça. Sim. Não trabalhou. Em São Paulo, que é a maior produção da parte de peças e de tudo. Carro e coisa, faltou peça para poder completar os carros para entregar. Para entregar em 45 dias, levou 4 meses. Então faltou tudo, faltou aço, faltou cobre, faltou alumínio, faltou... Todo mundo ficou em casa, começou a fazer alguma reforminha. Sim. E como você falou, ficou em casa, ficou fazendo briga, ficou... No meu caso, eu fiz filho. Porra, como diz o outro, que trança, porra. Não, mas aí tem um Henrique aí de 7 meses. Eu tive a oportunidade de falar para a Daniela. A vice-governadora esteve aqui conosco a semana passada. Eu falei, essa aí tá na tua conta aí. Tu e o Moisés mandaram ficar em casa, já fiz outro filho. Mas é isso aí, essa que é a verdade. Então eu acho o seguinte, Alain, nós temos que ser honestos e sinceros, ter vergonha na cara. Dizer, eu tenho que ter coragem de dizer na cara, quando o cara é ruim, e também é o seguinte, eu não levo para casa rancor nem ódio. Eu não tenho ódio nem rancor no meu coração. Eu tenho o quê? Eu tenho paz e amor. Eu quero que todo mundo seja bem. Se todo mundo estivesse bem,
eu estaria melhor ainda, eu não precisava ajudar ninguém. Essa que é a verdade. Então, qual é a razão de eu querer te prejudicar? Se amanhã você pode me beneficiar. Eu tenho que procurar ajudar todo mundo, para que todo mundo vai bem, para a comunidade ir bem, e o Estado e o Brasil ir bem. Prosperidade. E por isso é que nós somos hoje Bolsonaro até debaixo d'água. Não interessa a sigla dele, interessa o homem Bolsonaro. Senhor Oswaldo, a gente vai finalizar o nosso vídeo segurando essa bandeira linda. Eu quero que o senhor segure. Nós temos aqui ordem e progresso. E eu quero que o senhor segure aí, venha para cá. Isso, segura a bandeira. E finaliza o nosso vídeo falando para a comunidade gasparense, para a comunidade do Vale Europeu e para esse país lindo, onde a gente também tem audiência. A todos os ouvintes, a todos os que vão assistir esse vídeo, eu peço humildemente que façam justiça com esse homem grosso, bocudo, criticado por muitos de homofóbico, de genocida, tudo. Não tem nada disso. É um cristão que está lutando contra a corrupção. Ele não fez uma obra sequer no exterior. Né? Ele está fazendo no Brasil. E sobrou dinheiro para cuidar da saúde do povo brasileiro, daquele dinheiro que eles roubavam para a corrupção. E esse pessoal não pode voltar. Nós temos que pensar no irmão de amanhã que necessita de emprego, de desenvolvimento, precisa de uma renda satisfatória para ter o seu bem-estar, a sua casa própria, o alimento saudável para poder cuidar da sua família, a educação, a saúde. Isso que nós precisamos dar continuidade. E para isso nós precisamos da reforma política, tributária e também do judiciário. Temos que acabar com isso. E para isso, Bolsonaro tem que ser reeleito. Eu peço humildemente, encarecidamente, que vote esse cidadão muito criticado pela mídia, porque ele tirou o pão de cada dia deles. Ele tirou aquela mamata que eles tinham, aqueles artistas que cobravam por show de 1.700.000, 1.800.000, hoje são tudo contra Bolsonaro. Porque tirou a Lei Rouanet, hoje está sendo dado para aquele pessoal que está iniciando, mas são pequenas quantidades, não milhões e milhões, por um tal do Ivete Sangalo, que em público mandou o Bolsonaro para aquele lugar. Pelo amor de Deus, gente, vamos nos unir e reeleger Jair Messias Bolsonaro para o Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um abraço, Alain. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a você, essa linda criança que você tem ali nessa pandemia, que Deus dê condições de tratá-la bem, que vai precisar de muito carinho. Eu fiquei muito feliz a forma com que você tratou a criança quando me apresentou, e dizer, conte com a gente, nós estamos juntos para poder dar uma mão para esse teu filho, ok? Senhor Oswaldo, muito obrigado. Mais uma vez é um prazer ter a sua consideração, o seu respeito no trabalho que a gente faz aqui no Valor Entrevista, que é feito para você com muito carinho. Gostou do nosso vídeo? Deixa um like, faz um comentário. Vocês estiveram aqui no estúdio, uma presença ilustre, marcante, uma pessoa que se envolve com a comunidade e gosta. Bondade dele, eu sou tão gente quanto você que está nos assistindo. Nós somos todos iguais. Essa que é a verdade. Abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Abração. Até o próximo vídeo. Tchau.